Hoje, no Tarek Notícias, Estados Unidos administram 3 milhões de doses de vacinas por 2 dias seguidos. Rodízio de veículos das 8 da noite até as 5 da manhã na cidade de São Paulo começa a valer a partir de hoje. Venezuela decreta confinamento na Semana Santa devido à expansão da variante brasileira do coronavírus. Instituto Butantan entrega 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Restaurantes dos Estados Unidos oferecem donuts de graça para quem já se vacinou contra a Covid-19. Federação Paulista de Futebol acata a suspensão de 3 rodadas e promete terminar o Paulistão na data prevista. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Olá, boa noite. Os Estados Unidos administraram pela primeira vez mais de 3 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 por 2 dias consecutivos, de acordo com dados oficiais publicados ontem. Os novos números dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças confirmam o crescente alcance de sucesso da campanha de vacinação no país. O CDC relatou que 3 milhões e 400 mil doses já foram aplicadas nas 24 horas até ontem de manhã, após 3 milhões e 120 mil no dia anterior. Segundo a entidade, a última média de 7 dias foi de 2 milhões e 440 mil doses por dia sendo aplicadas. Os Estados Unidos são o país com mais mortes por coronavírus de longe, cerca de 542 mil até o momento, mas também tiveram uma das distribuições de vacinas mais bem-sucedidas. De acordo com o CDC, 24,5% da população já recebeu pelo menos uma dose, enquanto 13,3% estão totalmente vacinados. Entre as pessoas acima de 65 anos, 69% receberam ao menos uma dose. O presidente Joe Biden disse na última quinta-feira que o país está mais de um mês à frente em sua meta de 100 milhões de pessoas vacinadas, com no mínimo uma dose em seus primeiros 100 dias no cargo. 3 vacinas estão autorizadas nos Estados Unidos, as da Pfizer e BioNTech e a Moderna, que exigem 2 doses, e o imunizante de dose única da Johnson & Johnson. Enquanto muitos países ainda estão lutando para obter vacinas, o governo dos Estados Unidos diz que já encomendou o suficiente para conseguir vacinar todos os adultos até o final de maio. Bom, e vamos agora com notícias aqui do Brasil, porque o novo esquema de rodízio na cidade de São Paulo entrou em vigor hoje. Com a mudança, a restrição passa a valer nos dias úteis, no sábado e nos feriados, das 8 da noite até as 5 da manhã, e não nos horários tradicionais, das 7 da manhã até as 10 da manhã e das 5 da tarde até as 8 da noite. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a liberação dos veículos durante o dia visa reduzir a aglomeração no transporte público e a proibição noturna, que pretende impedir a circulação após o expediente, acompanhando o toque de recolher, que entrou em vigor no dia 15 de março, em todo o estado com a fase emergencial do Plano São Paulo. O descumprimento da regra implica infração de trânsito de nível médio, com multa no valor de R$ 130 e 4 pontos na carteira do motorista. Desde o dia 15 de março, todo o estado paulista está na fase vermelha emergencial, a mais restritiva do plano de flexibilização econômica da gestão de João Dória. Além da mudança no rodízio, a administração municipal decidiu antecipar 5 feriados municipais a partir do dia 26 de março. A gestão de Bruno Covas defende que as propostas, tanto no rodízio quanto na antecipação dos feriados, têm como objetivo frear a explosão de casos de coronavírus na cidade, que já provoca colapso no sistema de saúde público e privado da capital. Olha, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou ontem a prorrogação do confinamento durante a Semana Santa para frear o avanço da variante brasileira do coronavírus, que já disparou os casos no país caribenho. Em meio a um esquema que consiste em 7 dias de relaxamento, seguidos de 7 de quarentena radical, Nicolás Maduro, que se disse preocupado com a variante brasileira e com o relaxamento dos cidadãos, pediu um reforço do isolamento. Embora a variante brasileira seja um fator fundamental no aumento de casos confirmados, o fator multiplicador é o relaxamento das medidas de prevenção, segundo apontou o presidente, que questionou a proliferação de festas. Na última
Sexta-feira, o governo venezuelano alertou para a chegada de uma segunda onda de coronavírus mais contagiosa do que a registrada em 2020, em consequência da variante que surgiu no Brasil. Sem detalhar o percentual, Nicolás Maduro ressaltou que, por conta disso, a ocupação de leitos hospitalares está aumentando na Venezuela. Até o último sábado, o governo confirmou 150.306 infecções e 1.473 mortes no país de 30 milhões de habitantes, mas os números são questionados pela oposição e por organizações não governamentais. A Venezuela iniciou sua campanha de vacinação em fevereiro com a vacina russa Sputnik V, tendo como prioridade profissionais de saúde e autoridades. Em março, também passou a aplicar a injeção da farmacêutica chinesa Sinopharm. Com a oposição liderada por Juan Guaidó, foi acordada a liberação de 30 milhões de dólares para acessar vacinas pelo mecanismo COVAX da Organização Mundial da Saúde. Nicolás Maduro informou ainda que na primeira semana de abril vão chegar 60 mil vacinas desenvolvidas em Cuba para os ensaios clínicos. Bom, e sobre as vacinas aqui no Brasil, o Instituto Butantan liberou hoje mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. É a quarta remessa enviada pelo governo federal nos últimos 10 dias. Os caminhões com carregamento da vacina deixaram a sede do Instituto por volta das 8h20 da manhã de hoje. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, esteve no local e acompanhou essa liberação. Parte do lote fica no estado de São Paulo, que distribui as vacinas dos municípios. O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jango Arendt-Chen, disse que o estado seguirá a recomendação do Ministério da Saúde de usar todas como primeiras doses, sem guardar metade para garantir a aplicação da segunda. Com o novo carregamento total de vacinas oferecida por São Paulo ao Plano Nacional de Imunização, chega a 25.600.000 doses desde o início das entregas em 17 de janeiro. Até o fim de abril, o total de vacinas garantidas pelo Butantan ao país somará 46 milhões de doses. O Butantan realiza uma força-tarefa para seguir invasando em ritmo acelerado doses para entrega ao Programa Nacional de Imunizações. Para dar conta da demanda, o Instituto dobrou o quadro de funcionários na linha de invase. Até o final deste mês, o Butantan entregará ao país no total de 22.700.000 doses. Todas as doses previstas para março já estão fabricadas e só aguardam a aprovação do controle de qualidade. No final de abril, o número de vacinas garantidas por São Paulo ao Programa Nacional de Imunizações somará 46 milhões. As doses de abril já estão em produção. O Butantan trabalha para enviar outras 54 milhões de doses para a vacinação dos brasileiros até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. No dia 4 de março, o Instituto recebeu uma remessa de 8.600 litros de insumo farmacêutico ativo, correspondente a cerca de 14 milhões de doses, e desembarcou em São Paulo para serem envasados, rotulados e embalados no Instituto. Um novo carregamento com 6 mil litros de insumos deve chegar entre o final de março e o começo de abril. Com eles, será possível produzir 8 milhões de doses por semana. E olha, gente, que notícia chocante, né? Uma rede de restaurantes dos Estados Unidos resolveu premiar aqueles que já receberam a vacina contra a Covid-19. Quem apresentar a carteira de vacinação preenchida vai ganhar um donuts de graça. A promoção vale até o final do ano. Isso porque a rede especializada na venda de rosquinhas quer incentivar que os americanos se vacinem, mas sabe que nem todos ainda têm acesso à imunização. Até o momento, os Estados Unidos já aplicaram pelo menos uma dose de vacina com mais de 100 milhões de pessoas, mas a maior parte das vacinas usadas no país requer 2 doses para proteção. O alto número de vacinados era uma promessa do governo de Joe Biden, que queria chegar a 100 milhões de doses em 100 dias. Essa meta foi atingida em pouco mais da metade desse tempo. A vacinação no país é gratuita e voluntária. Para acelerar a distribuição, farmácias, supermercados, estádios e outros estabelecimentos se transformaram em locais de vacinação. E não é só nos Estados Unidos, gente, que quem se vacina contra o coronavírus é premiado com algo além da imunidade para a Covid-19. Na Rússia, qualquer um que se vacinar recebe na hora um sorvete. O centro de vacinação montado na Praça Vermelha de Moscou já se transformou até em um ponto turístico. O país distribui a vacina de Sputnik V, desenvolvida por cientistas russos, gratuitamente para todas as pessoas, incluindo os turistas, claro. Bom, agora vamos falar de esporte. A Federação Paulista de Futebol voltou a se reunir com os clubes da primeira divisão estadual hoje de manhã e decidiu que acatará a suspensão dos jogos do Paulistão enquanto durar a fase emergencial do plano de contenção do novo coronavírus do governo de São Paulo.
Com isso, está mantida a suspensão de quinta, sexta e sétima rodadas, aquelas presentes no período da proibição de jogos anunciada pelo governo de 15 a 30 de março. A federação desistiu de levar os jogos a outros estados e de buscar à justiça a garantia de realização como vinha cogitando. A entidade promete encerrar o campeonato na data prevista no dia 23 de maio. Na semana passada, os 16 clubes da elite estadual haviam analisado a possibilidade de levar a questão à justiça. A maioria votou contra. Entre os grandes, só o São Paulo defendeu a judicialização, enquanto Corinthians, Palmeiras e Santos foram contrários. A votação estava empatada em 8-8, mas a Ferroviária mudou o voto que decidiu pela desistência da ação. Além de São Paulo, Guarani, Ituano, Inter de Limeira, São Bento, Mirassol e Novo Horizontino que queriam entrar na justiça. Com Corinthians, Palmeiras e Santos ficaram Ferroviária, Ponte Preta, Santo André, RB Bragantino e São Caetano. O Campeonato Paulista está impedido agora de ser disputado em São Paulo por decreto do governo estadual, que suspendeu todos os eventos esportivos de 15 a 30 de março como uma das medidas para tentar conter a pandemia do coronavírus em seu momento mais crítico no país. A Federação Paulista de Futebol tentou, mais de uma vez, convencer o governador João Dória a manter as partidas do torneio. Houve reuniões com o Ministério Público, avalista da decisão do governo, mas os argumentos não foram aceitos. A Federação Paulista de Futebol, em nota, disse que o governo agia contra evidências médicas e científicas ao paralisar o futebol. Diante da proibição, a primeira opção foi buscar estádios em outros estados que pudessem receber os jogos. Houve aceno ao Rio de Janeiro, que recusou, e a Minas Gerais. Em Minas Gerais, as negociações caminharam a ponto de a federação marcar São Bento e Palmeiras, que ocorreria na quarta passada, para o estádio Independência em Belo Horizonte, mas o governo local também endureceu as regras e o jogo foi suspenso. E o Tarek Notícias de hoje termina aqui. Para rever os vídeos agora desde a nossa primeira edição nacional, tá aqui no nosso canal, corre aqui, deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima segunda-feira, um bom começo de semana. Muito obrigado pela companhia e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!